Hoje nós temos na nossa temática um estudo que eu quero compartilhar com vocês sobre a sala de aula. Que, pastor? Mas nós não estamos em uma escola. Claro que estamos numa escola. Nós estamos na escola bíblica dominical. Nós estamos hoje participando de uma live ao vivo com o pastor e a nossa escola bíblica dominical, ela vai trazer essa temática, tá certo? A sala de aula. O que seria a sala de aula para nós cristãos, dentro dessa compreensão, nesse contexto geral em que nós estamos vivendo? Exatamente isso. Eu queria falar para você que está nos ouvindo nessas palavras introdutórias, que você precisa prestigiar essa sala de aula. Essa sala de aula que Deus nos concedeu pela sua graça, a oportunidade de estarmos juntos. Sabemos que apesar da tecnologia, da comunicação em massa, nem todas as pessoas estão tendo o acesso. E você é, de fato, prestigiado. Você tem o privilégio de poder participar pela conexão da internet, pelo celular, o aparelho que você tem, o computador, o tablet. Então se sinta grato e se sinta desafiado por Deus, nessa tarde, final de tarde, estudarmos sobre o lar cristão como sala de aula. E aqui nós vamos colocar alguns desafios, trazer algumas implicações, para que vocês reflitam que nós não estamos de férias da igreja. Presta muita atenção. Nós não estamos de férias da igreja. A igreja continua ativa. A chama da oração, ela permanece. E hoje nós estamos exatamente dando continuidade ao seu projeto de ensino-aprendizado. E isso, como o pastor Alexandre gosta de dizer, é pedagógico. Ou seja, há um processo de aprendizado, há um processo de retenção de informação e de conhecimento. Então você que está nos assistindo nesse momento, entenda que o lar cristão deve ser nesse momento a sala de aula. Você que é pai, você que é mãe, são responsáveis em permitir também proporcionar aos seus filhos esse processo de aprendizado em casa. Mesmo porque não devemos confiar só à igreja, o estado inicial de aprendizado. Tudo começa em casa e deve ser a partir de em casa. Como a tua vida vai refletir na vida da família, na vida dos filhos, das filhas, das crianças, de modo geral. Então você e eu devemos ter, nesse momento, e dar importância que todo o processo de aprendizado começa em casa. Então o lar é a primeira sala de aula. O lar é a primeira sala de aula. Eu quero fundamentar o que a gente vai conversar nessa tarde, exatamente o que está escrito lá em Deuteronômio, tá certo? Você pode abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. A nossa fundamentação bíblica, teológica, pastoral, está exatamente fundamentado do verso 1 até o verso de número 9. Mas eu vou pegar a partir do verso 4, tá certo? Depois você pode ler com mais calma para a gente ganhar tempo, tá bom? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Presta muita atenção. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, ou seja, inculcarás, estabelecerás como estatuto. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e também levantando, ou seja, deitado ou acordado. Inculca estas palavras que hoje vocês aprendem. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus filhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e também das tuas portas. Ou seja, o ensino da palavra de Deus deve ser pedagogicamente um ensino constante, sistemático, bem fundamentado e bem organizado. Se hoje nós, enquanto família cristã, erramos de alguma forma, tudo começa porque nós transferimos a responsabilidade do ensino. Se os pais não frequentam a igreja,
certamente os seus filhos não terão a mesma motivação, porque nós somos espelhos onde o ensino, processo pedagógico, o ensino-aprendizado acontece principalmente pelo exemplo. Se eu não falo de Deus em casa, se eu não falo de Jesus, se eu não ensino as Sagradas Escrituras, se eu não oro com eles e se eu não coloco a palavra de Deus inculcada, intimada, atada em seus pensamentos, em seus corações, eu terei dificuldade no futuro de ver, entender, compreender e às vezes até tentar, por mais que haja presunção, e a presunção humana, de avaliar tudo o que aconteceu sobre os erros que os nossos filhos estão tendo. Se a gente olhar no cenário hoje, atual, no mundo que nós vivemos, nós vamos perceber, principalmente no contexto cristão, que muitas pessoas, muitos membros, principalmente na escola dominical, eles têm deixado de frequentar, têm deixado de participar. Não é uma desculpa para você que está em casa, porque nós não estamos de férias. Nós estamos chegando à sua casa nesse momento com a escola bíblica dominical e é um dever, uma obrigação sua. Sim, pastoralmente eu te digo, você deve reunir a tua família e manter a chama do aprendizado aquecido no coração, na família, no lar e principalmente na sua vida. Você precisa ser espelho, você precisa ser exemplo. Então nós vamos fazer um apanhado geral a partir dessa introdução e fundamentar quais são as implicações que nós temos hoje no contexto secular e principalmente dentro do contexto cristão. Vamos nesse momento pensar um pouco. Imagine uma sala de aula, imagine uma escola, agora imagine também uma igreja, imagine o templo, o seu acesso, as suas salas de aula e aquele espaço que nós estamos ali cultualmente aprendendo a palavra de Deus. Então pensa comigo, como é que seria uma sala de aula hoje na sua igreja? Como é que seria a sala de aula secularmente falando nas escolas? Nas escolas nós temos uma diversidade de situações, de coisas que vêm acontecendo. Entre elas a indisciplina, a violência, a imoralidade, a falta de respeito e tantas outras coisas que a gente poderia enumerar. Se a gente considerar o contexto cristão, nós estamos vivendo uma indisciplina também cristã. As pessoas não estão tendo mais o desejo e a vontade de participar das atividades da igreja, da escola bíblica dominical. E nesse momento onde nós estamos ao vivo, quem sabe quantas famílias estão conectadas nesse momento? Quantas famílias estão reunidas para aprenderem? Como disse, nós não estamos de férias. Se você que está aí nos ouvindo, você em algum momento tem fraquejado na disciplina, pense que nós precisamos readequar, trazer de volta a alegria de poder permanecer na igreja a partir dessas lives, a partir dessa atividade online, ao vivo, para que a gente possa dar continuidade ao nosso ensino, aprendizado e principalmente colocando em prática tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, mesmo no nosso confinamento, no nosso isolamento social, que é colocar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus em nosso coração, em nossa mente, em nossa fé e vivê-la de forma intensa com a família e aproveitar esse momento, quem sabe, para reunir a família, para readequar, para poder trazer de volta o princípio maior que está registrado na Bíblia. É a responsabilidade de nós que somos adultos, maduros, ensinar os nossos filhos. E você que está participando dessa live, de repente seu pai e sua mãe não estão na igreja, e você tem consciência do que eu estou fazendo. Então você invista nesse momento, aprenda, absorva a palavra de Deus, se envolva com ela, viva de forma intensa, como nós estamos hoje, fazendo nesse domingo, onde nós temos uma atividade extensa, onde nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. E a nossa pergunta, quantas pessoas vão participar e vão viver esse momento de aprendizado? Pense nisso, nós estamos vivendo num mundo onde nós temos várias implicações do ponto de vista secularmente falando, onde há muitas pessoas, onde há muitas situações, onde há uma diversidade, talvez de muitas implicações, de tantas outras coisas, em que as pessoas estão trazendo e substituindo o prazer e o desejo de estar na presença de Deus, de cultuar o Senhor, de viver esse momento de ensino-aprendizado. Na maioria das vezes, eu gostaria de dizer a vocês que não são só jovens, adolescentes, não são apenas crianças, os adultos também, de forma geral,
Quantos adultos nunca mais têm frequentado as nossas atividades durante a semana? Quantos adultos já não têm mais frequentado a escola dominical? E a pergunta para esse momento, quantos adultos também não estão participando dessa live? Quantos adultos que têm como chefe de família, como aqueles que estão à frente de uma família, não estão tendo, ou talvez não tenham permitido, ou não dado importância de fazer esse momento, um momento de aprendizado com a sua família, com a sua casa, com seus filhos, com seus cônjuges? De maneira muito particular, eu gostaria de dizer para vocês, nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos colocar em nosso coração a prática da palavra de Deus. E para você que é pai, os pais não podem esperar dos seus filhos qualquer outra ação agirem diferente daquilo que vocês estão agindo. Se vocês não gostam de participar das atividades da igreja, sinceramente eu acho muito pouco provável que os seus filhos gostem também. Ou gostarão, se for pensar no futuro. Se você de fato não participa, você não se envolve, você não pratica, você não motiva o seu lar, sua família, sua casa, seus filhos geralmente, na grande maioria das vezes, não vão ter essa iniciativa, exceto se esses jovens, essas crianças, esses adolescentes tiverem por si a falta do compromisso dos pais e ao mesmo tempo o desejo de continuarem aprendendo. Então, nosso maior desafio, a palavra de ordem nesse momento, é para você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável, chefe de família, para você reunir a sua família nos momentos da atividade da igreja, nos momentos que nós estaremos participando das lives, estudando a palavra de Deus, trazendo mensagens e hoje mais de perto a escola bíblica dominical. Se você não tinha o hábito de ir à escola bíblica dominical lá no templo, na igreja, hoje é o desafio para você. É para você cultuar semanalmente, mesmo porque não existe mais nenhuma desculpa. Nós estamos no nosso confinamento, nosso isolamento social. Tivemos o dia inteiro para fazer todas as atividades. E ainda que você esteja fazendo alguma atividade na cozinha, na sala, no quarto, você pode levar o seu aparelho eletrônico, você pode levar o seu celular, o seu tablet, seu computador. Assim como nós temos hoje várias pessoas que estão fazendo atividades, inclusive a minha esposa, que está na cozinha preparando os pães para a Santa Ceia, e eu posso lhe resguardar que ela está com o seu celular conectado, ela está estudando, ela está aprendendo, ela está ouvindo, e você também pode fazer isso. O que você não pode é arrumar desculpa, o que você não pode é deixar de ouvir a palavra de Deus, o que você não pode é deixar de frequentar a escola bíblica dominical, já que você não foi até ela, ela está vindo hoje até você. E eu acho pouco provável que você não tenha um celular em mão, que você não esteja nos assistindo nesse momento, tá certo? Esse é o primeiro desafio, é você frequentar todos os domingos a escola bíblica dominical. Vamos lá, queridos, vamos trazer para o contexto agora, onde nós entendemos que Deus, presta muita atenção, Deus confiou uma responsabilidade muito solene e é um privilégio muito precioso para nós, pais, chefes de família, criar os nossos filhos para Deus. O que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao 9, é exatamente o ensino-aprendizado e, ao mesmo tempo, olhar e perceber o privilégio que nós temos de educar. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E isso é um privilégio. Estou falando dentro do contexto cristão. Criar um filho, criar uma filha para Deus e dar a Deus e entregar a honra e a glória pelo ensino daquilo que ensinamos, ou seja, a redundância mas ensinar aquilo que ensinamos, viver também o que nós estamos ensinando, é uma prática essencial no lar cristão. Todos vocês, assim como eu, todos nós cristãos, responsáveis, líderes, liderança de qualquer segmento da igreja, devem ser exemplo na vida dos seus filhos. Nós precisamos colocar no coração deles, como diz o deuteronomista, inculca estas palavras que hoje eu vos prescrevo, que hoje eu estou instituindo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, ou seja, com todo o teu entendimento. Inculque, seja caminhando, seja deitado, de qualquer maneira. O que você não pode é arrumar uma desculpa para você dizer que não está ensinando, não está praticando e não está sendo exemplo na vida dos seus filhos. O que Deus nos concede, o que os nossos filhos precisam diariamente,
é ouvir a palavra de Deus, é saber que Deus os ama e que nós precisamos ensinar os nossos filhos desde cedo a honrar os seus pais e especialmente a Deus, ter esse compromisso, sermos obedientes. Quando nós lemos lá o deuteronomista dizendo honra teu pai e tua mãe, terá longevidade de vida, significa dizer que quando nós honramos os nossos pais, é uma promessa seguida de bênção para a nossa vida. E quando nós instituímos no coração dos nossos filhos a palavra de Deus, ensinamos, inculcamos a palavra de Deus, significa dizer que será muito mais difícil que lá na frente eles não venham lembrar de tudo isso que nós estamos hoje colocando na vida deles. Então preste muita atenção, você que está nos ouvindo. A palavra de ordem nesse momento é sermos referência, ensino, aprendizado na vida dos nossos filhos, sermos exemplos, praticar aquilo que ensinamos, fazer exatamente como estamos ensinando é algo essencial. E mais do que essencial é você fazer com que os seus filhos criem uma rotina diariamente, todos os dias, seja deitado, seja caminhando, seja de qualquer maneira, dentro de casa ou especialmente nos passeios. Ensina o teu filho a honrar a Deus. Ensina a tua criança a amar ao Senhor. O primeiro ensinamento que nós vamos extrair nessa escola bíblica dominical, desse texto que lemos, preste muita atenção. O lar é a primeira sala de aula que um cristão deve ter. Isso começa desde a criança a todos aqueles que são adultos, que entraram na igreja agora e particularmente aqueles que estão na igreja há muito tempo. Preste muita atenção. O seu lar é a primeira sala de aula. É onde tudo começa. Onde os nossos exemplos, eles são fundamentais. E mais do que fundamentais, eles são essenciais, eles são funcionais. Porque nós nos tornaremos espelho. Nós colocaremos em prática, em nosso lar, em nossa casa, na sala de aula, chamado lar cristão, todas as referências daquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nós estamos praticamente ouvindo, e deve ser essencial colocar em prática todas elas. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Hoje, como é o seu lar? Como é a sala de aula chamado lar? O seu lar, a sua casa. Como tem sido essa sala de aula de aprendizagem? O que é que você encontra nessa sala de aula? Coisas que lhe satisfaçam, lhe deixam feliz, ou que você sabe que precisa melhorar, você precisa readequar o espaço? Eu queria lhe fazer essa pergunta, objetivando que você responda para você mesmo, tá certo? Como é o seu lar hoje? Em poucas palavras, como lar cristão, você considera o seu lar um lar pedagogicamente cristão, onde há um aprendizado sobre a palavra de Deus, ou há um déficit, uma deficiência? As pessoas não falam de Jesus, não falam da fé cristã, não leem a Bíblia, não ouvem o hino. Como tem sido o seu lar? Como as suas crianças, seus filhos, têm aprendido a palavra de Deus? Como você tem inculcado essa palavra que hoje você ouve no coração daqueles que são seus filhos? O lar é a primeira sala de aula que todo cristão deve ter. Existe nesse lar, na sala de aula chamado lar cristão, alguma coisa que não deveria estar lá? Pode ser um vício, pode ser aquela confusão diária, aquela briga, aquela falta de paz, aquela gritaria. Pode ser a indisciplina, a falta de respeito. Tudo aquilo que secularmente nós encontramos numa sala de aula, nas escolas hoje, de repente nós estamos encontrando em casa. E hoje você está sendo responsabilizado em trazer para você o perfil do professor, do obreiro aprovado por Deus, que não tenha do que se envergonhar e que saiba manusear bem a palavra da verdade. Essa é uma grande implicação. Pense nisso. Que tipo de sala de aula o seu lar tem sido? Você que é pai, você que é filho. Existe o respeito, existe a disciplina. Vocês estão aprendendo juntos sobre amar a Deus sobre todas as coisas, a viver a unidade, a comunhão. Pense nisso.
Esse é um grande desafio para você. Os pais, digo de coração, devem tornar o lar. Você que é chefe de família, você que é pai, que é mãe, você deve tornar o seu lar uma sala de aula, onde todas as pessoas possam aprender sobre Deus e que aprendam sobre Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. O seu lar deve ser a primeira sala de aula. E você que é pai, que é mãe, não pode abrir mão da autoridade familiar. Você deve determinar os horários, você deve dizer naquele momento que tudo deve parar para que possamos estudar a palavra de Deus. Traga o ensino, o aprendizado para dentro do seu lar. Devolva a sua família a experiência de aprender. Você é responsável. Você deve colocar no coração da família, não abrindo mão nunca da sua autoridade, da sua absoluta autoridade como chefe de casa, de dizer que na sua casa os princípios, os valores cristãos devem ser preservados. E nunca abra mão, porque senão o seu lar vai virar aquela sala de aula bagunçada, onde não há respeito, onde não há disciplina, tudo fora do lugar. E aí, com poucas palavras resumindo, tudo fica de cabeça para baixo. Não permita que isso aconteça, em nome de Jesus, porque o nosso lar deve refletir uma sala de aula cristã e tudo deve estar dentro do seu devido lugar. O segundo princípio nessa lição é que o primeiro curso a ser ensinado em nosso lar são os mandamentos de Deus, ou seja, a sua palavra. Se o nosso lar deve ser a primeira sala de aula para toda a família, para os nossos filhos, saiba que o primeiro curso a ser ensinado em nosso lar cristão chama-se Palavra de Deus. Você concorda comigo? Sim, pode digitar amém, pode digitar um sinalzinho, que eu tenho certeza que a primeira relação de ensino-aprendizado, tendo como curso no lar cristão, chama-se aprender a Palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, a viver essa rica fé e essa rica esperança de saber que o ensino da Palavra de Deus transformará a nossa vida, transformará a vida da nossa família, dos nossos filhos. Então, esta é a segunda regra. Por quê, pastor? Porque nós precisamos ensinar os mandamentos. Por que não começar pelos 10 mandamentos? Simples e fácil. Leiam juntos. Discutam sobre as ordenanças, as implicações que há nos mandamentos, que há na palavra de Deus. Escolha um determinado livro da Bíblia, fale sobre ele, comente, fale sobre as obras de Jesus, os seus milagres, o seu amor, fala sobre o que Jesus fez pela humanidade, fala sobre todas as coisas que você já ouviu falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E se você não tem conhecimento sobre ela, isso acontece por 2 razões. Primeiro, porque você não tem interesse de aprender a palavra de Deus. E segundo, porque você ainda não aprendeu a lição de casa, que o lar cristão é a primeira sala de aula. Tudo começa no nosso lar. Tudo começa a partir do ensino bíblico, teológico e pastoral. Colocar em prática, apoimênica, aquilo que é pastoral, significa dizer praticar as verdades do reino eterno. Então você deve ensinar a palavra de Deus. Deve ensinar a palavra de Deus no seu lar, na sua casa, porque o primeiro curso a ser ensinado no seu lar, que deve ser a primeira sala de aula, significa dizer ensinar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, não abra mão. Você que está nos ouvindo, você que está participando da nossa escola bíblica dominical, entenda que o lar cristão é a primeira sala de aula. E o primeiro curso a ser ensinado em nossa casa, que é o nosso lar, que é a sala de aula cristã, significa dizer que nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Eu quero trazer novamente informação para alguns irmãos que estão chegando. É que nós disponibilizamos na tela o nosso telefone, que é o WhatsApp. Está registrado aí na tela 991577752 para vocês
interagir com o pastor. Se você tiver alguma pergunta, você manda no meu privado. Daqui a pouquinho eu vou parar e vou dar uma olhada no WhatsApp para saber se está chegando perguntas, tá certo? Vamos à terceira lição, a terceira consideração da nossa escola bíblica dominical, fundamentado no texto de Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, onde nós devemos aprender sobre a palavra de Deus. O terceiro ensino. Todos nós já temos o primeiro. É que o nosso lar é a primeira sala de aula, é onde tudo acontece no processo de ensino-aprendizado cristão. O segundo é que o primeiro curso que deve ser ensinado na sala de aula chamado lar cristão significa dizer ensinar a palavra de Deus, ensinar a Bíblia, estudar e compartilhar a palavra de Deus. Agora vamos para o terceiro. Todos nós cristãos que somos responsáveis, chefes no nosso lar, na nossa casa, preste muita atenção. Nós devemos ser os primeiros professores do nosso lar. Concorda comigo, sim ou não? Nós somos os primeiros professores. Devemos ser os primeiros professores para os nossos filhos, para o nosso lar, para a nossa família. Pedagogicamente, vamos voltar. Primeiro princípio, primeira consideração é que a sala de aula cristã chama-se lar. A primeira sala de aula é o nosso lar, onde nós devemos ensinar tudo aquilo que aprendemos sobre Deus. O segundo é que a Bíblia deve ser o primeiro curso a ser ensinado em nossa família. E mais do que ensinar é praticar essas verdades eternas. O terceiro é que nós que somos chefes de família, nós que temos autoridade na nossa casa, nós devemos ser os primeiros professores. E com isso vem os exemplos. Com isso vem os principais desafios para nós que somos cristãos. Colocar em prática o que nós aprendemos. Ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa família, tudo aquilo que ouvimos sobre Deus, e falar sobre Deus é algo extremamente importante em nossa família, em nosso lar. Se nós que somos chefes de famílias, vocês que são pais, preste atenção. Vocês que são pais de bebês, crianças nos seus anos iniciais, adolescentes e jovens, vocês devem ser os primeiros professores dos seus filhos. Ensine os seus filhos a amar a Deus. Agora, se você não ama a Deus, se você não tem compromisso com Deus, se você de fato não tem vivido, experimentado a graça de viver segundo o conhecimento da palavra de Deus, aí eu já quero lhe fazer um desafio, pensando nessa pergunta. Preste atenção. Se você que não faz nada disso, como é que você vai ser exemplo? Como é que você vai ser o professor? Como é que você vai ensinar aquilo que você não sabe? Como é que você vai ensinar aquilo que você não pratica? Então esse desafio é para você prestar muita atenção. Você é o primeiro e único e exclusivo professor do seu lar e da sua família. Portanto, aprenda, pratique, seja exemplo e ensine aos seus filhos, para quando você falar sobre a palavra de Deus, você tenha legitimidade, você tenha autoridade e você tenha conhecimento de causa. Todo professor, ele se torna um instrutor. E ele não pode ensinar aquilo que não sabe. Você vai concordar comigo. Você como pai, se você conhece os mandamentos de Deus, aliás, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você conhece os mandamentos de Deus? Você seria capaz de recitar os 10 mandamentos? Por favor, isso não é a coisa mais importante. Tá? Decorar a Bíblia inteira. O mais importante é colocar a Bíblia, a palavra de Deus, no nosso coração e praticar a palavra do Senhor. Não é decorar de Gênesis até Apocalipse. É só uma pergunta e um desafio. Você conhece os mandamentos de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Se você sabe o que é isso, ensina a teus filhos. Porque você é o verdadeiro instrutor do teu lar e da tua família. Segundo desafio, para vocês que são pais, não apenas ensinar os mandamentos aos seus filhos, mas também vocês devem viver tudo aquilo que vocês aprenderam sobre a palavra de Deus. Vocês, pais, têm obedecido os mandamentos de Deus? Vocês têm obedecido a palavra de Deus? Têm sido espelho, têm sido exemplo?
Porque para sermos um bom professor, nós temos que ter conhecimento de causa. Temos que ter na experiência a teoria e também a prática. Nós devemos saber o que estamos ensinando. É como uma sentença aritmética. Nós sabemos multiplicar e devemos saber o resultado. E para chegar ao resultado, existe uma prática de tudo isso. E você precisa praticar a palavra de Deus. A quarta consideração, ensino-aprendizado do nosso estudo. Vamos relembrar o primeiro. O lar é a primeira sala de aula. A Bíblia deve ser o primeiro curso a ser ensinado. E você deve ser o primeiro professor. Ok? Então vamos lá. Quarta consideração. O laboratório, vocês sabem que é essencial. Na teoria nós aprendemos e na prática, na nossa vida, nós temos o laboratório. Se eu fosse perguntar qual é o nosso laboratório, seria a nossa vida social. A prática de tudo aquilo que aprendemos na teoria na igreja só pode ter importância se nós praticarmos em nosso laboratório, que é a nossa vida, onde os desafios vão surgindo, quando aprendemos que devemos amar, perdoar, e lá no laboratório que é a vida, se nós não estamos praticando aí, nós seremos certamente reprovados. Nós não aprendemos a lição de casa, não aprendemos a lição sobre a palavra de Deus. A quarta consideração é que o nosso principal laboratório de vida, e principalmente para a vida dos nossos filhos, chama-se vida cristã. É tudo aquilo que nós temos praticado, vivenciado, através da fé, através de todo o ensino, na prática, o seu efeito e principalmente como isso tem chegado a exemplo daquilo que somos na vida dos nossos filhos. O que nós temos aprendido, o que nós temos ensinado em nosso lar, eu poderia dizer para vocês que são pais de crianças. As crianças aprendem no lar e vai ser praticado lá fora no mundo exterior. Se elas aprenderem, presta atenção, sobre a palavra de Deus no lar, na família, na casa, no seu lar, que é a primeira sala de aula, lá fora ela vai praticar e vai levar com ela os princípios, os valores da fé cristã. Mas se em teu lar, em tua casa, não existe um laboratório, não existe a prática de uma vida cristã, o que ela vai ensinar? O que ela vai ser como espelho, como exemplo lá fora? Certamente nenhum. Repito e trago de novo à tona. Se você que é chefe da sua casa, da sua família, tem autoridade sobre o seu lar, se você não instituir os momentos de aprendermos nesse isolamento social sobre a palavra de Deus, significa dizer que vai haver um esfriamento espiritual. Se antes já não gostavam de ir à igreja, já não participavam da escola bíblica dominical, e agora não tem desculpa porque a escola bíblica dominical veio para dentro da sua casa, para a sua residência, certamente eles não terão como levar nenhum exemplo e não serão espelho. O isolamento social vai acabar, se Deus quiser, esse confinamento vai passar e nós vamos voltar à nossa vida cristã. Talvez nos primeiros momentos a igreja esteja cheia, porque as pessoas estão com saudade daquela rotina. Mas se não houver uma constância, haverá um esfriamento espiritual. E tudo voltará a ter novamente aquilo que é o esfriamento, o distanciamento, agora um confinamento onde a nossa fé cristã está sendo distanciada da fé no nosso maior desejo de viver a comunhão em comunidade, e agora volta tudo ao sentimento egoísta, onde as pessoas não valorizam praticarmos principalmente a fé cristã dentro do contexto chamado família maior, igreja. Então as pessoas deixarão. Então sejam espelhos, motive a sua família, traga esse laboratório cristão para dentro da sua casa. Confirme todas as necessidades do ensino-aprendizado cristão na sua fé, na sua prática. Institua e sobre todas as coisas estejam validando dentro desse laboratório todas as fórmulas da fé, da esperança e principalmente do desejo de viver para a glória de Deus e amar ao Senhor sobre todas as coisas. No nosso laboratório, a gente sabe que a vida fora do lar, principalmente, é muito difícil. Quando alguém deixa de viver os princípios da fé cristã, não pratica a palavra de Deus, e vou lhe resguardar, sem medo de errar. Quando qualquer um cristão deixa de participar das atividades da igreja, e quando deixa de estudar a Bíblia, pode ter qualquer cargo na igreja.
Se ele não aprende a palavra de Deus, ele está suscetível a errar, a cair. Não estou dizendo que aqueles que aprendem também caem ou falham, pelo contrário. Agora, quero dizer que as pessoas que usam apenas a instituição chamada igreja para satisfazer alguns momentos da sua vida, pode estar muito mais suscetível ao erro, à falha, à queda, ao pecado e principalmente a abandonar a Jesus. Não vou nem falar abandonar princípios, porque os princípios não existem. Se não vivem a fé cristã, se não pratica a palavra de Deus, se não coloca no coração a palavra de Deus, significa dizer que você já está distante há muito tempo da fé cristã. Tá certo? Não ora, não lê a Bíblia, não vive a fé, não vive ativamente. Certamente vai haver um esgotamento espiritual, porque não existe uma fogueira pegando fogo. Certamente essa chama vai apagar. E aí vai achar que tudo é normal, né? Tudo é relativo. Pelo amor de Deus, tira esta ideia da tua cabeça que tudo é relativo. Não. Nós temos valores, nós temos princípios, nós temos ordenanças, nós temos estatutos, temos regras. E aí tem um desejo maior: dar a Deus sobre todas as coisas o nosso melhor. Tá bom? Viver para a glória de Deus. Lembre-se que nós precisamos pendurar na nossa imaginação, na nossa mente, atar na nossa maior vontade e desejo de lembrança, é que a palavra de Deus deve estar sempre presente aqui. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não tem lugar melhor do que ensinar a palavra de Deus, do que o nosso lar, do que a nossa primeira sala de aula chamada família. Não abra mão de ensinar no seu lar, na sua casa, os valores, os princípios do reino de Deus. Institua na tua casa, fala para os teus filhos pequenos que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E gostaria de recapitular para a gente chegar à nossa conclusão, tá bom? Primeira lição: aonde é que começa a primeira sala de aula cristã? Aí você pode colocar aí o nosso lar. Ou seja, o lar é a primeira sala de aula cristã. Qual é o primeiro curso que nós aprendemos? O nosso primeiro curso chama-se Aprender sobre a Palavra de Deus. Ensinar as Sagradas Escrituras. O terceiro: qual é o primeiro professor que deve surgir nessa sala de aula? Significa dizer que nós, pais, chefes de família, somos os primeiros professores dos nossos filhos. Devemos ensinar eles aquilo que eles não aprenderão na escola, por mais que existam regras, que é a palavra de Deus, que é os ensinos da palavra de Deus. O quarto significa dizer que nós devemos trazer para o nosso lar, para a sala de aula, para o ensino pedagógico cristão, aquilo que nós chamamos de vida cristã. E aqui é o nosso grande laboratório, onde nós vamos praticar, seremos espelhos, exemplos. E eles terão no espelho, no exemplo daqueles que são seus pais, os seus professores, o desejo de praticarem tudo aquilo que veio em nós, que somos os seus primeiros professores. E agora eu vou para a conclusão, fazer algumas considerações finais, e logo em seguida eu vou estar dando uma olhada no meu WhatsApp para poder responder às perguntas, se porventura chegaram, tá certo? A Andresa colocou aí na tela o meu número, eu vou repetir, é 991577752. Se você tiver alguma pergunta, ainda dá tempo. Daqui a 2 minutinhos nós estaremos dando uma olhada se existem, se alguém mandou algumas perguntas, e nós estaremos aqui de forma objetiva respondendo para vocês. Vamos para a conclusão então, queridos. Primeiro item da nossa conclusão. Os nossos filhos, quando eu falo nossos filhos, você que é cristão, assim como eu, eles pertencem a Deus. E eles devem dar a Deus o seu melhor. E para dar a Deus o seu melhor, nós, enquanto pais, autoridades, chefes de família, nós precisamos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Na sala de aula chamado lar cristão. Segundo, é um tremendo desafio, é uma tremenda responsabilidade ensinar os nossos filhos nos dias de hoje amar a Deus sobre todas as coisas, quando eles estarão aí no mundo, vivendo as mazelas desse caos social, dos ensinos distorcidos e principalmente, às vezes, por não ensiná-los aquilo que precisam aprender, eles vão aprender de forma errada, porque não existe o primeiro professor na vida dele, no lar cristão, que é a primeira sala de aula. Terceira consideração.
O lar cristão deve ser o lugar de um ensino, aprendizado, onde nós nos tornamos espelhos, exemplo para a vida dos nossos filhos. Você que não tem filho pequeno, seus filhos são adultos, mas você que é um casal, continue praticando a sua fé. Continue sendo exemplo para seus filhos, mesmo à distância, porque quando chegar à sua casa e eles observarem que nada mudou daquilo que eles ouviram desde pequeno, certamente eles vão saber que o melhor ensino começa quando os pais assumem a responsabilidade de manter para sempre aquilo que aprenderam sobre Deus. Não mudem os seus valores, não barganhem com Deus, não abra mão dos ensinos, dos princípios, dos valores cristãos, porque a sala de aula cristã começa em nosso lar, começa em nossa família, começa dentro da nossa casa. E por último, a última consideração dessa conclusão é que as primeiras coisas que Deus quer que ensinemos enquanto cristão, ao nosso lar, nossa família, são os seus valores, os seus estatutos, as suas ordenanças, a sua palavra, os seus mandamentos, aquilo que Deus instituiu. Portanto, não abram mão, vocês que nos ouvem. E se os seus filhos não estão ensinando aos seus netos, você que é vovô, vovó, por favor, em nome de Jesus, enquanto você puder ter fôlego, não abra mão. O mínimo, pouco que você ensinar, as poucas vezes que essas crianças, que são netos, ouvirem dos seus avós, certamente levarão consigo a referência do vovô e da vovó cristã que sempre foram. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham aproveitado o máximo desse ensino-aprendizado hoje, que nós estamos passando para vocês sobre o compromisso de ter o nosso lar como a primeira sala de aula, onde o primeiro curso deve ser ensinado como a palavra de Deus. E o primeiro professor começa a partir de você, da sua vida, e o maior exemplo vai tornar o seu lar um laboratório cristão, onde tudo que você estiver ensinando, você vai ter a prática. E vocês serão exemplos e espelhos para os seus filhos, para suas filhas, netos e netas, e principalmente para você que nesse momento está começando a sua vida cristã. Fiquem com Deus. Nós vamos agora dar uma olhadinha.